Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Fadel News, aquele quadro onde eu comento as notícias da última semana. Então vamos comigo, porque essa semana a saúde de todos nós está em risco. Bom, sim, peraí. Primeiro, vacina! As primeiras pessoas do mundo já foram vacinadas contra o coronavírus, quero dizer, algumas pessoas já tinham sido vacinadas antes, né, nos testes, mas agora são as primeiras pessoas oficialmente vacinadas, não com o intuito de teste, mas vacinadas para a população geral. Então isso é incrível. A gente também já tem as datas de vacinação aqui no estado de São Paulo, onde vai ter as vacinações, né, que o Dória comprou as vacinas. E como eu disse, as vacinações vão começar no janeiro e vão até março nessa primeira levada. E como eu disse, claro, vai demorar muito para chegar assim em eu e você, pessoas saudáveis, jovens saudáveis. Primeiro vai ser os funcionários da saúde, e aí depois os idosos por ordem de... Eu ia falar por ordem de chamada. Por ordem de idade. E aí só Deus sabe quando é que eu e você vamos tomar vacina, que é uma grande preocupação, porque tá aumentando os casos. Já tem hospital aqui em São Paulo que tá com 100% dos leitos de Covid ocupados. Então assim, cuide-se, tá? Eu meio que decidi que eu vou voltar pra minha reclusão dentro da minha casa. Vou ficar quietinha agora, porque o bagulho tá bizarro. E essa noite eu sonhei que eu pegava coronavírus. Sonhei, não foi legal. Considerei como um sinal. É o universo me dizendo: Gabriela, cuidado, abre o olho, vou ficar na minha casa. Quer dizer, o máximo que eu posso, que eu vou pro Rio pro final do ano pra ver minha família, mas enfim, ficarei quietinha de reclusão o máximo que eu posso. Recomendo a todos que façam o mesmo agora, porque tá foda. Sem brincadeira, eu conheço muita gente mesmo que pegou corona. Só nessas últimas 2 semanas, assim, mais do que em todo o ano, eu acho. Então, assim, tomem cuidado. Tá, agora vamos pras notícias piores notícias. Porque, assim, essa era a parte boa, porque tem vacina saindo e tal, data de vacina. Eu só acreditava quando saísse a data. Agora que saiu a data, eu acredito um pouco mais, porque já tinham adiado a vacina várias vezes, né? Agora a gente tem uma coisa mais concreta. Eu gosto de coisa concreta. O que acontece? Tem uma doença, quer dizer, agora já descobriram o que é, spoiler. Mas, assim, tava tendo uma doença bizarra na Índia, que assim, ninguém sabia que caralhos era, e aí eu já tava assim, pronto, vai embora uma, a gente soluciona uma, vem outra, a gente nunca vai sair da quarentena, mas assim, a gente pode ficar relativamente tranquilo, assim, é meio chato o que aconteceu, mas vai ficar tudo bem. É uma doença misteriosa que atingiu 500 pessoas na Índia. E aí ninguém sabia o que acontecia. As pessoas tinham ataque epilético de até 5 minutos. Deus me livre, um ataque epilético de 5... É normal isso? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia de como é ter um ataque epilético, mas eu imagino que de 5 minutos deve ser muita coisa. Também tinha náusea, vômito, pessoas desmaiavam, perda de consciência, e tudo isso começava depois de você sentir, assim, uma dor nos olhos. Bizarro, né? Daí no início eles ficaram meio assim, mas eles testaram todo mundo pra Covid. Ninguém tinha Covid, nenhuma das pessoas teve. Então eles falaram, bom, então não tem a ver com isso. Daí agora eles descobriram que foi por ingestão de água contaminada com chumbo e níquel. Então assim, é uma contaminação de uma água, então isso vai passar eventualmente. Mas foi um sustinho, né? Eu já tava aqui, ó. Vocês não fazem isso comigo. Vocês não vão fazer isso comigo, que eu preciso sair da minha casa, eu não aguento mais. Não, mas quer dizer, não tá tudo certo. Tudo certo não tá. Mas dos males o menor, talvez? Né? Não que seja uma contaminação de água bom, mas... né? Pelo menos não vai virar uma epidemia. Mas uma coisa que pode virar uma epidemia é o super fungo. Não, eu não sei o que tá acontecendo, gente. Olha, realmente... O que acontece? Tem esse super fungo que se chama Candida auris. E quando eu li, eu falei, ué, candidíase? Não, não é candidíase. A minha primeira reação, eu falei, gente, uma super candidíase? Deus me livre, não é isso. É um fungo que ele tá muito atrelado a doenças hospitalares, é muito comum no ambiente hospitalar, e ele é muito resistente a medicamentos, assim, é muito difícil de tratar. Esse fungo foi descoberto em 2009 no Japão, e ele já tinha sido encontrado em vários outros países desde então, mas ele nunca tinha sido identificado no Brasil. E aí agora a gente teve oficialmente o primeiro caso de super fungo no Brasil. Olha que legal, a gente agora faz parte do time de países que tem super fungo. Não é incrível isso? Tá na hora de botar biocobre nos hospitais, quem sabe? Mas enfim, né? Chega de assustar vocês. Acho que já deu de susto por hoje. Passou, gente. Passou. Acho que já...
Daqui pra frente não tem mais susto. Tem coisa ruim, mas não tem susto. Vamos falar de coisa boa. Quer dizer, pra mim não é tão boa assim. Porque vai parecer horrível agora que eu vou falar depois, né? A Taylor Swift vai lançar um novo álbum. Ela falou que vai ser o segundo álbum dela do ano, que se chama Evermore. Pareceu horrível, eu falei, não é tão bom assim pra mim. É que eu não gostei do primeiro álbum dela desse ano. Não gosto muito do estilo de música. E ela falou que vai ser um álbum irmão do Folklore, que foi o primeiro álbum dela do ano. Então, assim, fiquei chateada, porque não era o que eu queria dela. Mas, enfim, ela faz o que ela quiser da vida dela. Ela não me deve nada. Só queria muito que ela me ouvisse. Queria muito que ela fizesse, assim, um 1980 e... Não, 1990. Pelo Swift me faça um 1990. Já teve um 1989. E aí agora eu quero um 1990. Que eu queria muito uma continuação, um irmão daquele álbum. Era aquele álbum que eu queria, sabe? Mas tudo bem. Você não trabalha pra mim. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia eu não fique rico o suficiente. E aí eu pague o seu salário pra você escrever somente as músicas que eu quero que você escreva. E a gente também teve, essa semana, finalmente, aconteceu o lançamento de Cyberpunk 2077, que é um jogo que ele foi adiado, mas ele foi adiado, e ele foi adiado, e ele foi adiado. E aí construiu-se um hype enorme em cima do jogo, porque assim... Quanto mais você ficar adiando o negócio, o jogo realmente parecia legal. É do mesmo estúdio que fez The Witcher, então a galera já tava muito animada por causa disso. E o jogo parece realmente ser muito legal. Não joguei ainda, mas assim, o que acontece? O jogo finalmente saiu depois de tanto adiamento. Essa palavra tá certa? Tantos adiamentos. Acho que tá certo. Tá certo. Claro que tá certo. Depois de tantos adiamentos. E aí quando o jogo saiu, cara, foi um show de bug. Assim, mas um show de bug. Uns bug muito bizarro. A galera do PS4 tava reclamando muito. E eu fiquei pensando, com meus botõezinhos aqui. Vocês lembram da época? Não sei. Tem gente nova aqui, muito nova, mas enfim, eu lembro da época em que um jogo saía e depois ele não tinha 1 milhão de atualizações, assim, do jeito que ele saía, ele ficava. Claro, os jogos eram bem mais simples, não tinham os gráficos que eles têm hoje, etc e tal, mas assim, o jogo ele saía e você conseguia jogar ele de boa, pelo menos. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia o jogo sai e aí você espera um pouco, porque vai ter 1 milhão de atualizações, 1 milhão de coisas que vai identificar um monte de bug, um monte de coisa, aí depois de uma semana você consegue jogar. Eu faço isso, inclusive, quando tem atualização do iOS. Eu nunca atualizo o iOS quando tem atualização do iOS. Eu falo assim, vai vir com bug, eu vou ficar bem quietinha e eu vou esperar eles identificarem os bugs, consertarem o bug e aí eu atualizo. É assim que eu vivo minha vida no mundo moderno, entendeu? Eu tô sempre com o negócio atrasado, eu nunca atualizo nada, que eu fico só esperando. E agora, já é o terceiro vídeo, eu não saio desse assunto, mas é porque assim, eu tava curiosa. Vocês lembram do monolito? Eu falei já nos últimos 2 vídeos. Primeiro, pá, apareceu um monolito. Fica, uau, meu Deus, o que é isso? Daí começaram a aparecer vários outros monolitos. E aí todo mundo ficou, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, finalmente a gente descobriu, de fato, o que tava acontecendo. E é realmente exatamente o que eu achava que seria, tá? É um grupo, um coletivo de artistas que criou os monolitos. E a melhor parte é que eles falaram que eles criaram isso porque que jeito melhor de terminar um ano tão bizarro como 2020, se não com os alienígenas tentando contato com a Terra. Eles acharam que seria um ótimo jeito de a gente terminar o ano, então eles criaram essa arte. Inclusive, eles estão vendendo esses monolitos pela bagatela, o simplório valor de $45 mil. Se você quiser um monolito na sua casa, você pode ter. Se você tiver esse valor na sua conta, você pode me dar por favor, me dá uma coisinha, faz uma pequena doação aqui pro canal, por favor. Enfim, então agora finalmente o mistério acabou. Foi um coletivo de artistas, era tudo uma grande obra de arte. E foi divertido enquanto durou, né? Bom, pelo menos eu não me enganei em nenhum momento que os alienígenas iam finalmente vir aqui me buscar. Porque olha o que eu espero disso. Eu espero há tanto tempo já eles virem me buscar aqui desse mundo. Cansei. Estou cansada. Exausta. Já passou do meu horário aqui, tô fazendo hora extra já. Falaram que iam me buscar uns 2 anos atrás e não me buscaram. Então, agora, queria eu não falar disso, mas eu acho que não falar não faz sentido. Então eu vou falar, mas enfim. Próximo assunto é do meu bebezinho, Luba TV. E como vocês perceberam agora, claramente eu vou ser uma pessoa muito imparcial nesse momento. Porque eu vou falar de um dos meus melhores amigos aqui. Então assim, vai ser a própria Suíça. Eu sou. Não, sério, vamos lá. Vou tentar ser o mais imparcial possível, mas difícil.
Difícil. O que acontece? Essa semana, Luba se envolveu numa polêmica. Coitado, assim. Na verdade, envolveram ele, eu acho. O que acontece? Começou a circular no Twitter um trecho de uma live do Luba, onde uma pessoa tentava explicar pra ele por que ele teria sido transfóbico em um comentário que ele fez. E ele dizia pra pessoa que ninguém se importava. Ele não se importava se a pessoa achava ele transfóbico, que aquele assunto não importava. E aí, isso gerou uma comoção geral, de muita gente falando que a fala do Luba teria sido transfóbica sim, que ele estava sendo transfóbico, e muitas outras pessoas achando que não tinha nada a ver. O que essa pessoa estava tentando explicar era de um trecho de uma outra live que ele tinha feito, que já aconteceu há quase 3 semanas atrás, então já tem bastante tempo, onde estavam shippando ele com uma atriz, e ele falava assim, gente, parem de me shippar, eu engasgo em pintos. Foi essa frase. E aí as pessoas acharam que essa frase tinha sido transfóbica porque ele teria invisibilizado ou teria generalizado a sexualidade dele, gay, como pintos. E que, enfim, pessoas trans, homens trans, muitas vezes não têm pintos. E que ele estaria, então, excluindo essas pessoas. Vamos lá. O que eu acho disso, tá? Eu acho que, eu falei isso com o Luba, eu acho que assim, foi foda a maneira com que ele respondeu a pessoa que tinha feito o comentário. Apesar de eu entender completamente que ele já tava ouvindo sobre isso há quase 3 semanas. Tinha quase 3 semanas que as pessoas diariamente entravam nas lives dele pra falar sobre isso. E realmente tem uma hora que você tá de saco cheio. E eu entendo perfeitamente estar de saco cheio de todo mundo te falando sobre uma coisa. Então, assim, entendo a reação dele, e eu acho que assim, se você não gosta desse tipo de reação, se você não gosta de pessoas que agem dessa forma, cara, sinta-se livre pra dar um follow nele e tal, assim. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, eu sempre falo isso aqui. Não gostou? Cara, tudo bem, paciência, assim, olha, tem um monte de gente que não gosta de mim, tem um monte de gente que não gosta de você também, talvez não na mesma proporção, já que temos algumas milhares de pessoas que me conhecem, mas assim, então, com certeza tem mais gente que não gosta de mim. Mas sempre tem gente que não gosta da gente em todos os lugares. E é isso aí, entendeu? Ninguém nunca vai ser unânime. Isso não existe. Então, tudo bem você não gostar de alguém. Foda-se. Tá no seu direito. Inclusive, não precisa nem ter motivo pra não gostar de alguém. O motivo pode ser, não fui com a cara. O motivo pode ser, ele respira muito alto. Foda-se. É o seu motivo. Você pode não gostar de quem você quiser. Então, se você não gosta do Luba pela reação que ele teve, cara, vai na sua fé. Agora sim, eu acho que o comentário dele, assim, foda, eu não sou uma pessoa trans, mas nesse caso a gente não pode nem perguntar pra comunidade trans o que eles acham, porque não tem um consenso. E é difícil ter um consenso em qualquer comunidade, sinceramente. As pessoas discordam de coisas e é normal, tem isso no feminismo, tem isso na causa negra, tem isso em vários lugares. Todas as pessoas de um grupo nem sempre concordam sobre as coisas, e nesse caso foi muito polarizado, assim, muito. Pessoalmente, eu não conheço nenhuma pessoa trans que achou o que o Luba falou foi de fato transfóbico ou que se sentiu ofendido, mas eu vi comentários de pessoas trans que se sentiram ofendidas de alguma forma. Então, assim, não tem um consenso, tá? Tô dizendo, não dá nem pra gente falar assim, vamos ouvir os trans, porque assim, vou ouvir qual deles. O que eu acho, tá? Então, minha opinião pessoal, assim. E eu acho que talvez você já tenha uma noção disso. Eu acho que pegaram uma frase que ele quis fazer ali, uma piadinha naquele momento, falando eu engasgo em pintos pra dizer pra não shipparem ele com a atriz. E colocaram 1 milhão de significados nisso que não é o que ele disse. Ele não falou que ele só gosta de pinto. Ele não falou que gays só gostam de pinto. Ele não falou que pessoas que não têm pinto não são homens. Ele pegou um pedacinho da sexualidade dele, que não significa nem que ele não necessariamente não goste de homens que não têm pintos. Ele só falou que ele engaja em pintos. Se você for pegar isso e dizer que isso resume a sexualidade dele, então isso significa que ele não faz mais nada além de engasgar em pintos. Ele não faz mais nenhum outro tipo de atividade sexual a não ser isso, porque foi só isso que ele falou. E aí foi aplicado muitos significados numa coisa que não tinha todo esse significado. Ele não resumiu ninguém, ele não resumiu a sexualidade dele, ele não resumiu a sexualidade de gays, nada. Assim, foi uma frase muito, muito... Sim, é diferente se ele tivesse falado, não, eu sou gay, eu gosto de pintos. Tem um outro significado muito diferente do que eu engasgo em pintos, ponto. Eu acho que quando a gente cria esse tipo de situação tão grande por uma coisa que é tão pequena, você acaba tirando o peso de todas as outras discussões importantes que a gente podia estar tendo sobre esse assunto. E é isso que eu falo sempre e eu volto a repetir.
Porque isso esvazia toda a discussão que a gente pode ter sobre pessoas trans que são assassinadas. A gente é o país número 1 em homicídios de pessoas transgênero. A gente sistematicamente exclui essas pessoas do mercado de trabalho. É muito mais difícil para uma pessoa trans conseguir um emprego. E muitas vezes as pessoas precisam recorrer ao mercado do sexo, por exemplo, porque elas não se veem com outra opção. Tem tantas outras coisas que são tão importantes da gente falar sobre, que, assim, eu acho que isso tira tanto peso das outras coisas importantes, sabe? E, assim, achei foda também, porque daí eu vi pessoas falando que, tudo bem, ele falou isso, mas ele já foi transfóbico em outros momentos. Vi muito esse comentário. Eu acho quase desonesto isso. Porque as pessoas sempre falam da vez que o Luba falou dead name de uma mulher trans. Quando ele fez isso, ele imediatamente pediu desculpa. Assim que a primeira pessoa falou pra ele por que aquilo era errado, foi a primeira coisa que ele fez foi pedir desculpa. E ele ainda falou 2 vezes em live sobre isso depois. Ele ainda falou de como era errado porque ele tinha lido uma matéria de um jornal. Ele ainda falou de como era errado que a matéria do jornal trazia o dead name dela e não o nome de verdade dela, de como que isso era errado. Então, assim, ele fez um erro e ele corrigiu logo depois, mas ele ficou marcado com isso pra sempre. Pra todo sempre. E aí é foda, né? Porque o tribunal da internet, ele só tá aí pra apontar os dedos. E aí, quando você erra e você pede desculpa, não conta. E nesse caso, a que aconteceu agora, eu realmente acho que, assim, foi criada uma tempestade muito grande num copo d'água, realmente, que a coisa saiu de proporção e foi bizarro, porque assim, o número de tweets que teve sobre esse caso foi muito maior do que o número de tweets de outros casos, de outros youtubers esse ano, que fizeram coisas que sinceramente foram muito piores do que isso, crimes, literalmente crimes, e não teve a mesma repercussão. Eu entendo se você não gostar de uma pessoa e você não gosta das coisas que essa pessoa faz, porque você tem bode dela, você não gosta dela. Só que assim, transformar uma coisa num negócio tão grande assim, é foda. Tem tanta coisa importante pra gente falar, tanta coisa. E aí a gente bate numa tecla tão rasa que é por isso que tem um monte de gente que fala que é mimimi, que não quer ouvir, porque a gente faz um drama de uma frase pontual que não se referia a pessoas trans, não excluía pessoas trans realmente. Até porque, se você for parar pra pensar, nada impede uma pessoa trans de ter um pinto. Sim, ele não falou que precisava de ser de carne e osso. Então, assim, quer dizer, não tem osso no pinto. Não dá pra ser de carne e osso. Quer dizer, alguns animais têm osso no pinto, a gente não tem. Na verdade, acredita-se que antigamente a gente tinha e a gente perdeu em algum momento da evolução. Enfim, irrelevante. Me perdi agora. Putz, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre isso. Claro que eu não sou uma pessoa completamente neutra nesse assunto, por se tratar de um dos meus melhores amigos, mas assim, é assim que eu vejo essa situação, sabe? Eu vejo a frase dele e eu não consigo aplicá-la como transfobia, justamente porque eu acho que não é uma frase que exclui pessoas trans e nem que reduz nenhum tipo de sexualidade a isso. Então, assim, claro que você tem todo o direito de discordar de mim. E é isso aí. Às vezes a gente discorda das coisas. E essa semana foi ao ar também uma matéria que é bem pesada, então eu não vou dar muitos detalhes. Eu acho que se você quiser, você pode ir lá ler. Você provavelmente já leu, porque já tem um tempinho isso. Mas falava com detalhes das acusações de assédio do Márcio Smelling. Ele teria sido acusado de assédio sexual por 6 mulheres diferentes. E nesse grupo também teria várias testemunhas que viram o assédio sexual. E também teria um grupo de pessoas que sofreram assédio moral dele. Ele foi demitido da Globo no ano passado, em dezembro do ano passado, tem um ano agora, por essas acusações. E entre essas mulheres, essas vítimas, estaria também a Dani Calabresa. E se você ler as histórias, você vai ver que é tudo bem pesado. Tem testemunhas, sim. E o Márcios, ele se pronunciou sobre o assunto. E assim, com tanta gente acusando ele de assédio, com tantas testemunhas, com as histórias sendo divulgadas, ele ainda disse que iria se resolver na justiça com essas pessoas por estarem expondo a imagem dele dessa forma, porque nada disso era verdade. Tá bom, né? Assim, a pessoa não consegue admitir. O cara foi demitido da Globo por causa disso. E ainda diz que vai processar. Caraca, assim, que show de horrores. Que show de horrores. Teve várias celebridades que se pronunciaram sobre o assunto. O Marcelo Adnet, por exemplo, até falou sobre isso e uns amigos dele, porque ele deu uma entrevista no Roda Viva onde foi comentado sobre isso. E aí ele deu uma resposta bem vaga, assim. E ele falou que na época tinha sido proibido a ele de falar sobre o assunto, não só porque a Globo não queria, mas também porque
porque as vítimas pediram pra ele não falar sobre, não expor. Então, ele não falou nada, ele deu uma resposta bem vaga, que ele disse que pra ele tinha sido muito difícil na época não se pronunciar sobre o assunto, principalmente porque tava no meio das vítimas a ex-mulher dele, a Dani Calabresa. Então eu imagino que deve ter sido muito ruim mesmo. Mas a parte que me deixa feliz dessa história é que, assim, depois de anos que o Márcios foi diretor da parte de comédia da Globo. Caraca, meu cérebro hoje tá complicado, eu não lembro as palavras. Ele era diretor do Centro? Não é essa. Setor? Que palavra que eu quero falar, Jesus Cristo? Enfim, por muitos anos, diretor desse setor. Uma pessoa que se considerava imune, porque ele fazia isso aparentemente com muita gente. Muita gente falou sobre assédio moral também. Então, se você não era abusada sexualmente pelo cara, se ele não tentava esfregar o pinto dele em você quando você estivesse saindo do banheiro do bar, você provavelmente ia sofrer assédio moral dele de qualquer jeito. E as pessoas engoliam a seco, porque ele era o cara que mandava no rolê todo. E é muito foda ver uma pessoa dessa caindo. Você fala, cara, tantos anos o cara devia achar que ele era Deus no rolê. E caiu. Caiu sim. A esperança no mundo. Apesar de que agora vai estar dizendo que vai processar, mas vamos ver o que vai dar, né? Que os demitidos já foi, pelo menos. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!